Esse discurso do medo ainda é um pouco confuso no nosso meio. As pessoas tratam quem tem medo como uma fracassada, como uma frouxa, como uma pessoa mole, mas na verdade isso não é real. Eu posso dizer que Deus nos criou sim com um tiquitinho de medo, porque o medo é uma autodefesa do inconsciente quando nós somos expostos a uma situação de perigo. Exemplo número 1. Quando você está num prédio de 10 andares e você vai se aproximando da sacada, imediatamente há um calafrio, um sentimento estranho, essa repulsa, esse medo é uma autodefesa, porque você está se encontrando numa situação de perigo, que é cair na sacada do prédio. Exemplo número 2. Se você está num carro e uma pessoa dirigindo a 150 por hora, quando ela aproxima da curva, você chega até frear junto com ela e segurar na poltrona. Nesse caso, esse medo é prudência, porque é uma autodefesa do organismo, porque você está sendo exposto a uma situação de perigo. Então, todo ser humano nasce com esse pouquinho de medo. Esse medo, no caso, vai levar à prudência, vai levar ao autodomínio, vai levar você a pensar 2 vezes antes de fazer. Então, esse medo, ele priva você de não cometer algumas loucuras ou algumas insanidades que pode expor a sua vida ou acabar até desgraçando a vida das pessoas que você ama. Qual é o segredo, então, para vencer o medo? É você achar o controle disso. Uma pessoa que tem muito medo e esse medo se torna excessivo, ela pode ter depressão, pode ter síndrome do pânico, ela pode ter as suas emoções travadas, ela tem medo de errar, então ela não tenta. Então, esse medo em excesso vai provocar, de certa forma, uma doença. O interessante é que a Bíblia diz 365 vezes: não tenhais medo. Mas o contrário do medo não é a falta de medo. O contrário do medo é a coragem, porque é a coragem que faz você equilibrar o medo e não ter o medo em excesso e saber quando é hora de avançar, mesmo quando você tem medo. As pessoas, por exemplo, os santos, os personagens bíblicos, também tiveram medo, mas a coragem fizeram eles acharem o termômetro do medo e avançar, corajosos mesmo tendo aquele calafrio e aquele sentimento de será que é isso? Portanto, peça a Deus no dia de hoje a graça da coragem, porque é essa coragem fecunda que vai achar o equilíbrio para você vencer o medo, para que ele não escravize você. Deus abençoe.